No vídeo de hoje eu venho falar sobre um assunto que é um tanto quanto básico dentro da vida humana, mas um problema dentro do candomblé, o conhecimento. Ah, é ruim então, Tom, você ter conhecimento sobre algo? Não. O problema do candomblé com relação ao conhecimento é como, quem, aonde passar e se deve ou se não se deve passar o conhecimento. Bom, se você não me conhece, eu sou o Tom Lorê e no vídeo de hoje o assunto é o candomblé e o conhecimento. O primeiro pedido que eu vou fazer para você é acompanhe esse vídeo até o final para você entender todos os aspectos que serão abordados sobre o conhecimento nesse vídeo. Vou falar do processo do conhecimento dentro do culto aos orixás aqui no Brasil, da formação do candomblé, período da escravatura, até os dias atuais. Mas para que seja de fácil compreensão, é importante você assistir o vídeo do início até o final. O fator mais importante para se começar a entender o problema do conhecimento e da transferência de conhecimento dentro do candomblé é entender o que era e a importância do conhecimento. Não que hoje em dia não seja importante, mas a importância do conhecimento dentro do período da escravidão. Ou seja, quem detinha o conhecimento, quem detinha a sabedoria de um culto, de um ritual, de um orô, do que era feito ou deixava de ser feito dentro do culto aos orixás, inquices, vodum, tinha o poder de ter aquele conhecimento. Tinha o poder de saber fazer aquilo e de saber conduzir aquele culto. Num período, numa época do qual o negro era escravizado, era mais discriminado do que já é hoje, do qual ele era visto de forma totalmente abaixo da sociedade branca brasileira da época, o poder do conhecimento dentro do seu culto, da sua cultura religiosa, um poder que muitas das vezes amedrontava o outro, tanto outros negros como mulatos, como pessoas de pele clara da sociedade dominante da época. Ele deter esse conhecimento era a única forma, a única moeda que ele tinha, moeda de troca para viver uma vida numa sociedade totalmente preconceituosa, escravocrata e que via o negro como cidadão de segunda classe. Então, quando a gente passa a olhar e entender que no passado saber, ter o conhecimento, ter o poder, tudo fica mais fácil. Quando a gente passa a olhar dessa forma, por essa ótica, saber que era importante eles deterem o conhecimento, era importante eles manterem aquele conhecimento para si, para que fosse utilizado como algo que lhe desse destaque dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro daquele momento histórico que eles viviam. Então, para o negro, ele ter aquele conhecimento, ter aquele poder, manter para si e não fazer com que aquele conhecimento dele fosse disseminado para qualquer um, a qualquer momento, de qualquer forma, era o que mantinha ele com um respaldo, com uma colocação dentro da sociedade da época diferenciada. Mas não estamos mais nessa época, estamos em pleno século XXI, estamos na era do conhecimento, onde o importante é você ter quanto mais acesso, mais facilidade de acesso ao conhecimento para você adquirir todo o conhecimento que lhe é conveniente. Por que isso seria diferente dentro do culto do orixá? Por que isso seria diferente dentro do candomblé? Bom, a tradição, o costume que se passou desde essa época até agora de se manter o conhecimento e só se passar para aquelas pessoas que o sacerdote tem uma visão de que vai respeitar todo esse conhecimento, toda essa cultura religiosa, toda a luta que se teve para se manter e se adquirir esse conhecimento dos nossos ancestrais. Então, isso é difícil mudar. Mas isso precisa realmente mudar? Bom, é isso que a gente vai conversar até o final desse vídeo. A gente precisa sim mudar
um pouco dessa visão de se guardar o conhecimento, de se manter tanto segredo, de se guardar tanto segredo dentro do candomblé, porque estamos numa época totalmente diferente, que a gente precisa mostrar o que é o candomblé de verdade, o que deixa de ser candomblé, porque ainda há muita deturpação do que é e do que não é candomblé, do que é culto ou não é culto dos orixás, dentro da cultura do candomblé. Então, a única maneira de se acabar com o conhecimento errado é trazer um pouco do que realmente é a religião, desvendar, abrir um pouco desse véu que oculta o que é o candomblé, o que são seus ritos e tudo mais. Então a gente precisa acabar um pouco com essa cultura de esconder as coisas. A gente precisa, antes de tudo isso, para acabar com essa visão do que é oculto ou não é, definir o que é privado e o que é público. O que realmente deve permanecer como segredo e como sagrado. Porque conhecimento é poder. Perfeito? Então você defende, Tom, que a gente deve manter o conhecimento para alguns apenas, para que eles tenham o poder sobre os outros? Não. Desde o momento que o poder do conhecimento é dividido para todo mundo e todo mundo tem um pouco do conhecimento, a gente ganha muito mais. O culto do candomblé fica bem melhor. Porém, a gente sabe, quem conhece candomblé, seus ritos, seus cultos e tudo mais, a importância de determinadas coisas serem mantidas, sim, apenas para aqueles que podem e devem ter acesso àquele rito, àquele conhecimento, àquele saber. Uma coisa que eu sigo sempre como exemplo é porque eu vou chegar e vou dar o meu conhecimento que eu consegui com tanto sacrifício e vivência dentro do candomblé para uma pessoa que aparece dentro da casa de santo de vez em quando, ou uma pessoa que nem na casa de santo vai, mas que quer sentado do sofá da sua casa, do conforto do seu lar, numa rede social, aprender aquilo que se lutou tanto. Valorizar o conhecimento é importante para quem tem e para quem quer adquirir. E só valoriza o conhecimento aquele que teve dificuldade. Tudo que vem fácil vai fácil. Esse ditado é velho e é uma verdade. Então, se a gente detém um conhecimento e a gente passa com tanta facilidade, esse conhecimento não vai ser nem valorizado. Não vai ser visto nem com a importância que, na verdade, ele detém. E eu não sou contra, eu sou totalmente a favor da visão de que candomblé se aprende dentro da roça de santo, entendendo, compreendendo e ouvindo os mais velhos, perguntando aos mais velhos e os mais velhos ensinando. Porque não vem só o conhecimento puro, vem um conhecimento com axé, conhecimento com o poder da palavra. E a prática é algo que ensina muito mais do que uma publicação em rede social ou a leitura de um livro. Eu sou a favor do conhecimento de todas as formas dentro do candomblé, mas tudo sendo adquirido da forma correta. Se eu for falar de história do candomblé, eu ler bons livros, eu ler bons artigos de história, de pesquisa sobre a historiografia, a história e a cultura religiosa do candomblé. Se eu quero aprender sobre um pouco da filosofia religiosa, eu adquiri bons livros que falam sobre a filosofia religiosa do candomblé. Mas se eu quero aprender rito, uru e a ritualística de candomblé, eu tenho que aprender dentro da minha casa de santo, com o meu babalorixá ou com a minha ialorixá, da forma certa, vivenciando o ritual, vivenciando o orô, aprendendo no dia a dia da roça de candomblé. Então a gente tem que olhar que a gente precisa acabar com a briga do candomblé, dos conhecimentos mais simples que às vezes não são explicados, coisas bobas, como por que se usa o quelê, por que se usa o contregum, qual a finalidade, qual a história, da onde que surgiu, como isso foi introduzido dentro do candomblé, da onde que veio, de qual culto isso veio, porque a gente tem que entender que o candomblé, como a gente conhece hoje em dia, não é explicado pela religião tradicional iorubá. Mas como assim? Eu sou de Queto, como o candomblé, Queto não é explicado só e somente pela religião tradicional iorubá? Simplesmente pela história e formação do candomblé. Então a gente tem que entender a história do candomblé, a introdução de ritos e ritualísticas de outros povos, como do povo Fangbe, ou seja, do candomblé Jeje, a cultura do povo Banto, do candomblé de Angola,
essa mistura de cultura, assim como é a cultura brasileira, o misto de povos e culturas distintas que formaram a própria identidade do Candomblé, assim como se foi formada a própria identidade do povo brasileiro. Então a gente tem que entender isso. E isso se aprende batendo papo, dialogando, lendo livros de história sobre o Candomblé, lendo um pouco de artigos acadêmicos voltados às pesquisas históricas do Candomblé para você entender como as coisas foram se formando e tudo mais. Isso não tem que ter essa briga de isso eu tenho que aprender, não. História se aprende lendo livro de história. Se você quer aprender sobre a história do Candomblé, você vai aprender a história do Candomblé lendo livros sobre a história do Candomblé. Então a gente tem que separar esses dois tipos de conhecimento, que na verdade, se a gente esmiuçar, vai ver que existe mais tipos de conhecimento dentro do Candomblé, assim como na vida como um todo. Então a gente precisa entender essa dinâmica do saber, essa dinâmica do conhecimento e parar com isso daí. Ninguém hoje em dia pode perguntar nada em rede social, que todo mundo quer dar uma lição de moral sobre seu pai de santo não sabe, seu Yalorixá não sabe, vai perguntar a ela, isso não é assim, isso não é assim. Tem coisa que você pode... eu vou te perguntar sobre o Umburi, que é justamente esse assunto que me fez gravar esse vídeo. Eu não posso falar e explicar de forma por cima. Eu não vou explicar como se canta, como se monta, como se arruma um bori, porque isso é particularidade da minha casa de Candomblé, do meu axé, da minha cultura religiosa. Mas eu posso mostrar para a pessoa que, dentro da cultura religiosa do Candomblé, existem formas distintas de se montar um bori, de se preparar um bori, os elementos que vão, porque vai se formar bori por diversas finalidades. Uma pessoa que está com problema de saúde vai ter um bori específico para ajudar ela dentro daquela ritualística. Uma pessoa que está se iniciando no Candomblé, o bori dela vai ter as suas peculiaridades. Uma pessoa que está tomando obrigação de tempo, o bori dela vai ter uma peculiaridade. Então, não existe uma receita de bolo, porque existem ritos distintos para situações distintas, dentro de nações distintas, porque o bori é um rito que você vai encontrar em praticamente todas as casas de Candomblé. Isso são com as peculiaridades de cada nação. Então vai ter a peculiaridade do axé, da raiz e tudo mais. Então responder isso não é falar que ela não pode saber, que essa pessoa ela não tem que perguntar e Yalorixá, porque justamente a dúvida da pessoa era: eu tô entrando para uma casa de Candomblé, me falaram que eu preciso tomar um bori e tenho dúvidas. A pessoa não tem segurança ainda que ela está entrando para casa, frequentou uma mesa de jogo e ela tem dúvida. O que tem ela tirar uma dúvida dentro de uma rede social? Dentro de uma comunidade que ela acredita que está ali para isso. Isso ajuda a evitar com que muitas das vezes pessoas passem por situações de serem ludibriadas por pessoas de má índole, de entrar para casas de má procedência, porque ela, ouvindo uma opinião e outra, ela vai ver que muitas das coisas são parecidas, mas só aquela casa está muito diferente do que está todo mundo falando, porque só aquela casa está diferente. Ninguém fala. Sim, sabemos que cada casa tem sua peculiaridade, mas muitas coisas se convergem dentro do Candomblé, muitas das coisas se assemelham mesmo de nações diferentes, mas quem olha consegue observar e identificar similaridades, coisas parecidas, coisas que têm ligação, que têm a ver. Então acho que dar um pouco de luz para as pessoas, principalmente que estão entrando agora para o Candomblé, é a única maneira de evitar com que pessoas passem por situações que às vezes acabe se afastando da religião, porque não tem quem dê uma luz e mostre que você possa estar, de alguma forma, indo para um lugar ou uma casa de uma procedência duvidosa ou com conhecimento, um culto, uma ritualística que não procede dentro do padrão do Candomblé. Então, a finalidade desse vídeo é justamente falar sobre isso, trazer à luz da importância do conhecimento. Temos que conhecer sim, temos que procurar saber sim. Tudo bem que a gente precisa entender e separar o conhecimento de quem está chegando agora. Por exemplo, eu não vou chegar para o Abian e explicar determinadas coisas ritualísticas dentro do Candomblé, que para ele entender isso, ele precisa adquirir uma gama de outros conhecimentos de Candomblé, no Candomblé, para poder entender essa ritualística que eu quero passar. E outra coisa, existe muito conhecimento que só é compreensível, eu só consigo compreender aquele conhecimento se eu vivenciei determinadas outras coisas e situações dentro do Candomblé. Por isso a importância de se dizer:
isso ainda não está no seu tempo. Ah, mas isso daí é uma maneira de esconder o conhecimento das pessoas e falar. Às vezes a pessoa que fala isso, ela não tem um conhecimento para passar. Não. Não vou generalizar, mas muitas das vezes realmente não está na época daquele Yaô, daquele Abian. Dê a resposta para essa pergunta. Porque ele precisa, às vezes, conhecer outras coisas, vivenciar outras situações para poder vivenciar e aprender aquela dúvida que ele tem. Ninguém chega, ensina para uma pessoa equações de segundo grau se ela ainda não sabe nem somar, diminuir, multiplicar, dividir. O conhecimento dentro do Candomblé é a mesma coisa. A gente vai aprendendo dentro do nosso tempo de santo, dentro da nossa vivência da casa de Candomblé, porque é muito importante isso, porque a experiência é o que nos dá mais um conhecimento muito mais robusto, concreto, muito mais encorpado, porque a gente não ouviu falar, a gente viveu aquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem qualquer dúvida sobre esse assunto de conhecimento e sabedoria, deixa aqui nos comentários, vamos conversar mais sobre isso. Estamos na era do conhecimento. A gente precisa evoluir nessa maneira de ver e enxergar o conhecimento dentro do Candomblé. Tudo bem que Candomblé se aprende dentro da Rosa de Candomblé. A gente pode aprender um pouco de história, cultura e filosofia do Candomblé, lendo bons livros sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, porque publicamos vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana aqui toda semana. Me despeço de você, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.